verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo da portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 37ª sessão ordinária virtual de 23 de junho de 2021. Inicialmente, gostaria de indagar aos senhores conselheiros se tem alguma observação, alguma correção a ser feita na ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu encaminhei ontem. Mais alguém tem alguma observação? Então, a Silvana já incorporou as observações da doutora Elineide, né? Sim. Então, está aprovada a ata da sessão anterior. Gostaria de indagar à secretária se há alguma resolução para ser lida e aprovada. Não, senhor presidente. Então, vamos passar para a ordem do dia. Informo aos senhores conselheiros que hoje está conosco a doutora Ana Tereza, em substituição do doutor Biratã, que não pôde comparecer a esta sessão de julgamento. Hoje, os processos todos serão contra o Magazine Luiza, certo? Então, os 4 primeiros têm uma recomendação aqui, até da doutora própria Ana Tereza, de retorno na primeira instância. E, então, a gente vai, apesar de as matérias serem distintas, aliás, não são omissão de saída, só que é tributado e não tributado, 2014, 2015. Vai ser um relato só, vai ser o doutor Henrique fazer o relato, os demais conselheiros acompanham e façam as observações pertinentes a cada um, tá certo? Então, eu vou anunciar o primeiro processo. É o processo de recurso 1.4007/2018, aí 2018-09529, recorrente Magazine Luiza S.A., recorrido Seju. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. O processo seguinte é o processo 1.4008/2018, aí 2018-09533. O relatora é a doutora Lourdes. O processo de recurso 1.4032/2018, aí 2018-09552. O relator é o doutor Wander Uchoa. E o processo é o processo de recurso 4029/2018, aí 2018-09555. Relatora, doutora Eliane Resplande. Com a palavra, pelo relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Doutor Henrique, sem áudio. Continua sem áudio, doutor Henrique. Não estamos ouvindo nada. Ainda não. Dá para ver, inclusive, que ele tirou do mudo, né? Mas não aparece som. Isso. Tá certo. Bom dia. Bom dia, doutor Henrique. Agora sim, agora temos áudio. Me perdoe, presidente. Na realidade, estava aqui, o microfone estava como se tivesse ativado, mas não, a voz não estava seguindo, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, né? Senhores conselheiros, doutora Silvana, doutora Ana Tereza, aqui, que nos honra com a sua participação, doutora Lúcia também, que sempre nos acompanha, nos auxilia aqui quando chamada, né, doutora Lúcia? Seja muito bem-vinda. Presidente, esse processo de hoje, como o senhor bem colocou, os 4 primeiros processos são muito similares, né? Acredito que o assunto é o mesmo, né? O que diferencia aqui é o exercício, o meu aqui, ao qual vou relatar, é de 2014, com relação a operações tributadas, né? Aí o enquadramento seria, a penalidade é um enquadramento específico, e a outra, que esse mesmo exercício, o que muda também é só o enquadramento, porque são operações não tributadas ou tributadas por substituição tributária. Mas, pelo que eu pude analisar dos processos, o relato é idêntico. Assim, eu acho que só vai mudar esse detalhe do exercício e se é tributado ou não. E eu até peço que os senhores assim, contribuam no decorrer do relato, porque eu acho que a gente pode fazer até um relato conjunto, né?
Mas é um processo bem interessante e eu acho que o fato até de contarmos com a presença da doutora Ana Tereza hoje vai nos auxiliar aqui na decisão do processo, porque ela já estudou o processo e fez um parecer bem fundamentado aqui para discutirmos. Eu vou dar início aqui, presidente. O presente processo trata da acusação de deixar de emitir documento fiscal em operação tributada através do cotejo entre as declarações de operações de saídas de mercadorias na FD para pessoas físicas e as informações do Sistema de Transferência de Fundos, TEF. Segundo o relato do auto de infração, o acusado deixou de emitir documentos fiscais de saídas de mercadorias tributadas no valor de R$ 4.225.400 no exercício de 2014, tendo infringido os artigos 127 e 176-A do Decreto 24.569/97, com penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 1, da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258, de 2017, correspondente a 30% do valor da operação, totalizando em multa no valor de R$ 1.267.620,22. A empresa foi intimada, no decorrer da ação fiscal, a apresentar justificativas quanto às diferenças apuradas entre as declarações do TEF pelas empresas de administradoras de cartões de crédito e as declarações na FD do contribuinte referente às operações de saída. Foi intimada a manifestar-se acerca das notas fiscais não escrituradas, tendo apresentado relatórios com argumentos que não foram acatados. E aqui, presidente, basicamente o auditor narra que a autuada ela traz dois argumentos básicos. O primeiro é que a loja que recebe os recursos, né, muitas vezes, não é a loja que emite a nota fiscal de venda, né? Que ela é uma filial que recebe o recurso naquele momento, mas que a nota fiscal de venda é emitida por outro estabelecimento. E isso o fiscal não acatou em função da regra da autonomia dos estabelecimentos, né, que está no artigo 19. E a segunda justificativa apresentada foi que parte dessa diferença refere-se a vendas que são efetuadas no final do mês, que acabam sendo registradas no mês subsequente, que também não foi acatado, porque ele apurou que todos os meses praticamente haviam diferença, né? Se isso fosse uma constante, você pode até ter uma diferença num mês ou outro, mas não em todos os meses, com exceção só de um mês que não teve essa diferença, que foi julho de 2014, nesse caso. Para a aplicação da penalidade do artigo 123, 3b, a linha item 1, foi considerado a proporção das operações tributadas sobre a totalidade de saídas com CFOP 5102, venda de mercadorias adquiridas de terceiro, conforme quadro demonstrativo nas informações complementares. E aqui é onde ele faz a distinção. Ele pega toda a saída do ano, né, com esse CFOP, faz uma proporção do que é tributado e do que não é tributado, e separa os autos, né? Nesse aqui é o caso de operações tributadas, que a penalidade é 30%. No outro auto de infração, que também é desse mesmo exercício, ele aplica a penalidade de 10%, fazendo a proporção inversa, né? Pegando exatamente o outro lado da moeda aqui. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente a nulidade do auto de infração por deficiência na fundamentação e no enquadramento legal dos fatos, por entender que, ao citar como infringido o artigo 127, o auditor não identificou de forma precisa a infração, ocasionando o cesseamento ao direito da ampla defesa e do contraditório. E aqui ele narra o artigo 127, que tem vários incisos, né, que é aquele artigo que fala da emissão de documentos, né, que podem ocorrer por vários tipos, né, seja no cupom fiscal, seja na NF1, seja diversos modelos de nota fiscal, e como ele não especificou, ele entende que isso aqui atrapalhou a defesa dele e cesseou o direito de defesa. Requer ainda a nulidade por falta de lastro probatório, pois a autoridade fiscal anexou ao auto de infração planilha na qual relaciona, de um lado, o total das vendas de cada mês, supostamente informado pelas administradoras de cartão de crédito, e do outro, o total das saídas declaradas pela impugnante, sem especificar as operações por administradora, impossibilitando que o reclamante pudesse confrontar as informações apresentadas com seus registros e extratos de movimentação de vendas.
E aqui eu acho que o cerne da nossa discussão vai girar em torno disso também, né? Que o parecer da doutora Ana Tereza, basicamente, ele trata muito desse assunto, né? Só adiantando para os senhores. Por fim, roga pela improcedência da autuação, pois todas as notas fiscais de venda foram devidamente escrituradas. Descreve as situações onde as notas fiscais são emitidas por seu centro de distribuição, embora o pedido tenha sido gerado em suas filiais, que mantém um estoque mínimo para suprir a demanda imediata, até mesmo por não possuírem espaço físico suficiente para manutenção de depósito em larga escala. Apresenta um relatório discriminando essas operações, como também o fluxograma dessas operações. Afirma que, embora o centro de distribuição efetue as vendas, não há movimentações de recebimento de operações de cartão de crédito, pois as vendas são recebidas pelas filiais. Nesse tópico aqui, presidente, que é basicamente onde ele defende o mérito do auto de infração, ele demonstra que, na realidade, as filiais ela têm um estoque mínimo para atender pequenas demandas, né? Mas quando o volume aumenta, essa entrega é feita diretamente pelo centro de distribuição. Mas o recebimento dos valores é feito pelas filiais, né? Onde o contribuinte, o consumidor, tem acesso a essas lojas, né? E aí ele mostra que, na realidade, ele inclusive apresenta um relatório fazendo referência ao pedido que a pessoa fez, o número do pedido feito pela filial e a nota fiscal que foi emitida pelo centro de distribuição. E também afirma que não há recebimento algum no centro de distribuição, né? Que o centro de distribuição não recebe dinheiro, só emite essas notas de venda. Defende que o fato gerador ocorre no momento da saída de mercadoria do estabelecimento e que o local da operação para efeito de cobrança do imposto é o do estabelecimento onde se encontra a mercadoria no momento da ocorrência do fato gerador. E aqui cita os artigos 3º e 16º do nosso regulamento, que fala exatamente sobre isso. O julgador de primeira instância afasta as preliminares de nulidade e, no mérito, decide pela procedência do crédito tributário. A empresa entra com recurso ordinário, reforçando e ratificando os argumentos apresentados em sua impugnação e requerendo a nulidade da decisão singular face à não apreciação dos argumentos trazidos em sua impugnação. E aqui ele questiona toda essa parte da justificativa e do relatório que ele apresentou, explicando que as notas fiscais são emitidas pelo centro de distribuição, que, segundo ele, o julgamento singular não teria apreciado essa matéria. O processo é encaminhado à Assessoria Processual Tributária, que sugere o retorno do processo à Secretaria-Geral do CONAT para que seja intimada a autoridade autuante a anexar aos autos documentos probatórios dispostos na norma de execução número 3 de 2011 e reaberto o prazo para a apresentação de nova impugnação e com posterior retorno à célula de julgamento para apreciação do mérito e novo julgamento. Aqui a doutora Ana Tereza, vou deixar para ela discorrer melhor sobre esse fato, mas o que ela argumenta é que a norma de execução ela dá a opção do contribuinte anexar três opções de documentos, né? Seria o relatório das próprias administradoras, né? A outra opção seria o relatório fornecido pelo Laboratório Fiscal da Cefaz com a discriminação das administradoras de cartão de crédito. E uma outra opção seria um anexo que a própria norma de execução traz, que também discrimina administradora por administradora todas as operações mês a mês, né? E assim, já adiantando, me parece que assim, é um assunto que a gente vai discutir bem com relação a isso, mas eu passo a palavra aqui para o senhor e para os demais conselheiros, se quiserem contribuir, alguma coisa que eu tenha esquecido, e assim, até para escutar a doutora Ana Tereza com relação a esses argumentos. Seria esse o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutora Luz, com relação ao seu processo, o que deseja acrescentar? Presidente, bom dia a todos. Apenas, como o senhor ressaltou no início, a autuação aqui, a acusação fiscal se pauta nos mesmos termos, só que em relação ao período de janeiro a novembro de 2015, porque essas diferenças ele não encontrou no mês de dezembro. E ressaltando também que, dentre essas intimações que foram feitas,
ele acatou, na verdade, um aspecto de uma numeração, que era um e um hífen, e por uma questão interna de sistema, pelo que é relatado aqui, é como se durante aquele período a empresa estivesse fazendo uma adaptação para que essas notas subissem, e aí antes do código aparecia esse um e menos, mas que o fiscal, no relato dele, o agente fiscal considerou isso como um mesmo produto em relação à descrição do bem e em relação ao código. Ou seja, se o código era 50, 30, 40, alguns produtos idênticos tinham lá um e um hífen. Mas isso foi objeto de tratamento pelo agente fiscal quando fez o agrupamento por código de produto. Eu acho que em relação ao relato, era só isso que eu tinha a acrescentar. Obrigada. Obrigado, doutora Lúcia. Doutor Wander, com relação ao seu processo, quais são as observações? Bom dia, senhor presidente, bom dia, conselheiros, bom dia, Silvana, bom dia, doutora Ana Tereza. É sempre um prazer estar aqui e revê-los. O nosso processo, doutor Franzé, é realmente análogo aos demais, apenas fazendo a consideração que o nosso período de infração é de janeiro a dezembro de 2014, e aqui se trata de operações não tributadas. E, por conta disso, a única diferença em relação ao processo do doutor Henrique é quanto à penalidade. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. E, doutora Resplande. Bom dia a todos. O meu processo também é similar aos demais. Todos tratam-se de omissão de saída. O que difere o meu é no caso que é mercadoria sujeita a não tributação, com a penalidade incerta no 123, 3B, item 2, da Lei 12.670, com a cobrança de 10%. Mas nos demais pontos é totalmente similar ao do conselheiro Henrique, conforme relatado, senhor presidente. Obrigado, doutora Eliane. Todo mundo viu que realmente são parecidos relatos, então a manifestação da doutora Ana Tereza vai servir para todos, não é isso, doutora Ana Tereza? Exatamente, senhor presidente. Então, com a palavra, a doutora Ana Tereza. Porque os questionamentos em relação ao mérito são todos idênticos, e a única que modifica é a natureza da operação, do regime tributário da mercadoria e o exercício. Só isso. Até relatando que, na verdade, esses questionamentos da Magazine Luiza, todas as vezes que eu pego esse processo dela, normalmente são sempre os mesmos, em relação a essa junção de mais um, que foi considerada pelo agente. Eu me lembro muito bem de alguns processos nesse sentido, todos eles. Bom, considerando esses autos aí, observa-se que a omissão de venda ela foi apresentada mediante o confronto desse sistema TEF, que é a transferência de eletrônica de fundo, com as saídas da empresa, e transmitida via AFD. Então, considerando essa análise e os questionamentos da empresa, eu abri o CD da empresa do autuante, da fiscalização, me perdoe, às vezes eu fico um pouco nervosa, né? Normalmente normalmente falar eu sou um pouco complicada, eu sei disso, mas quando eu abri o CD, eu verifiquei que o confronto que havia eram valores da empresa, de mês a mês, mas sem a identificação das administradoras, e que pode até ocorrer, porque o próprio anexo da execução número 3/2011, ela elenca o procedimento demonstrando as operadoras e os valores mês a mês. Só que, infelizmente, o autuante, ele não identificou as operadoras, ele colocou os valores totais com o valor total de saída da empresa informada na FD. Então, eu entendi que, considerando que o fato de eu sugerir o retorno para que o agente anexe aos autos
Eu não estou, de forma alguma, colocando o óbice no perfeito entendimento da acusação, na disposição das infrações, dos dispositivos. Então, eu sugeri que retornasse a cela de julgamento justamente para que o agente anexasse uma das planilhas elencadas no artigo 14 da Ação Normativa número 3, de 2011, para poder, assim, a empresa tomar conhecimento da movimentação dessas operações, de cada operadora, né, e assim não houvesse nenhum motivo de cerceamento de direito de defesa do contribuinte, né? E eu entendo também que, pelo fato de haver apenas essa solicitação, eu entendo que não acarreta nulidade, porque a nossa lei do artigo, nosso decreto que rege o nosso contencioso, o processo administrativo, tributário, ele diz no artigo 56, diz: a irregularidade ou omissão passível de ser corrigida não será declarada nula. Quando corrigida a irregularidade ou provida a omissão, e dependendo dos atos subsequentes, far-se-á a reabertura do prazo ao autuado nos efeitos próprios da medida. Quer dizer, então significa o quê? Na minha opinião, esse acréscimo de informação, no meu entender, não macula o processo administrativo tributário, justamente em virtude de existir um dispositivo que me dá a possibilidade de sanar essa omissão. E é por essa razão que eu sugeri que retornasse, nem para a perícia, porque eu já obtive esclarecimento das colegas que esse tipo de situação em que se quer anexar aos autos apenas um documento, um AR, não sei o quê, não há necessidade de encaminhar para a perícia, para ser um pouco mais célere. Se encaminha para a SEGEC, para a Secretaria-Geral, e ela solicita, ela intima o autuante para que anexe aos autos essa planilha disposta na norma de execução, e assim possa reabrir o prazo para o contribuinte para ele apresentar a sua impugnação, né, já tomando conhecimento dessa movimentação de operador por operadora. É só isso que eu tenho a dizer, senhores. Nada mais. Desculpe, qualquer coisa. Bom dia. Obrigado, doutora Tereza. Bastante claro aí o seu parecer. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Henrique? Presidente, eu analisei também aqui os arquivos anexados aos autos, né? E a julgadora de primeira instância, na realidade, faz referência a isso, dizendo que esses arquivos foram disponibilizados por ocasião no decorrer da ação fiscal, por ocasião de uma intimação que foi apresentado à autuada, né? Mas, compulsando os autos aqui, a gente, inclusive, acha o AR, né, que foi enviado, mas é exatamente o mesmo documento que está nos autos, né, que é uma planilha que ele colocou até assim, anexo ao termo de intimação 2018-05181, né, que é só uma planilha com mês a mês de todas as operações totalizadas, sem especificar a administradora de cartão, né, e o valor da FD. Isso aqui, o auto foi baseado todo nessa planilha, né? Realmente a gente sente falta dessa discriminação de operações por administradora, né? E que a norma de execução, como eu falei já anteriormente, ela dá a opção de 3 documentos. Um oriundo da própria administradora, né? Das próprias administradoras, o outro da célula de laboratório fiscal, mais discriminado por administradora, e um terceiro anexo que pode ser feito, né? Mas também discriminando as administradoras. Então, realmente, como a doutora Ana Tereza bem colocou, eu até gostaria de ouvir a opinião dos outros conselheiros, mas eu estou tendente a concordar com esse posicionamento, né, e realmente voltar esse processo para que seja anexado esses documentos e tenha efetivamente um novo julgamento, né. E até, aproveitando a oportunidade também, outro assunto que eu gostaria de colocar aqui em debate é se realmente o mérito da questão foi enfrentado pelo julgador singular.
porque o contribuinte traz aqui toda a argumentação, né, que embora os recursos tenham sido recebidos pela empresa, a filial, né, que é a empresa que tem acesso ao contribuinte, né, ao consumidor lá do varejo, na realidade, esses recursos foram recebidos por essa empresa, né, mas ele apresenta um relatório especificando que aquele pedido número tal, que foi feito em tal dia pelaquela filial, foi recebido, foi emitida a nota fiscal pelo estabelecimento da distribuição dele, que é a central de distribuição, né? E aí, inclusive, batendo valores. E agora, inclusive, ele faz também algumas diferenças, que o valor pode ser um pouco maior por conta de entrega, de montagem, alguns serviços que são anexados à compra, né? Então, era outro assunto também que eu acho que a gente poderia debater, até para poder analisar o processo como um todo, né? E se ele realmente, como se caminhar para um novo julgamento, que isso seja até apreciado, discorrido pelo próximo julgador, né, que pega esse processo. Seriam essas as considerações iniciais, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Pediram a palavra a doutora Elineide e a doutora Lourdes. Então, primeiro a doutora Elineide, depois a doutora Lourdes. Doutora Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos, um bom dia. E, doutor Henrique, além dessa questão, eu também trago outra questão para análise que foi também já discutida nessa Câmara, e aí a gente só consegue ter uma visualização quando vê a fiscalização como um todo, é que amanhã, na sessão de amanhã, nós teremos processos do Magazine Luiza, cuja a infração é omissão de receita apurada por levantamento de estoque, quantitativo de estoque, né? E aí a questão, essa medida aí talvez se faça salutar, ou não sei, porque nós já decidimos que quando tem omissão de receita apurada por TEF e omissão de receita do mesmo exercício apurada por levantamento de estoque, né, o levantamento de estoque, quando superior, ela engloba o TEF, porque o TEF parte de uma presunção, né, do comparativo entre o faturamento e o TEF, né? E no presente, a omissão de receita apurada no levantamento de estoque, ela é mais precisa, partiria do pressuposto que se não houve emissão de documento fiscal, englobaria, inclusive, essas que foram operações vendidas com cartão de crédito. E eu estava dando uma olhada nos processos de amanhã, e, salvo me engano, são todos de levantamento de estoque SLE. Eu não cheguei a fazer um comparativo com relação de valores. Mas aí seria o caso também de verificar se... A gente poderia até verificar agora, né, se esses autos são superiores, né, e mandar para anexar enquanto julga esses, e quando viesse esses outros, aí no caso seria, se a Câmara está a me entender, a minha indagação. Ou se seria o caso de sobrestar até amanhã, fazer amanhã o julgamento e depois decidir com relação a esses. Aí cabe aí ao doutor Franzé verificar. É isso que eu tenho a falar. Mas a questionar. Eu vou dar uma olhada bem direitinho aqui, enquanto os demais conselheiros examinam a questão, e também a minha câmera vai ficar desligada, que eu vou entrar no sistema das FAIs, mas eu estou presente, estou ouvindo, tá certo? Pronto, com relação a essa dúvida suscitada pela doutora Elineide, eu entendo que hoje, como é uma questão preliminar, que não vai entrar no mérito do processo, a gente pode julgar sem nenhum problema. O de amanhã, quando for julgar o de amanhã, a gente vai decidir se... Aliás, pode até julgar o de amanhã, e quando esses outros retornarem, que vai dizer, não, esse aqui já está contemplado. Seria, acho que o de amanhã, como é mais abrangente o tipo de autoria fiscal,
pode ser julgado sem nenhum problema. Agora, quando esses outros retornarem, é que a gente vai ter que estar lembrando desse fato ocorrido que pode ter sido objeto de outro auto de infração. A empresa deve ter advogado e deve arguir essa questão também desse possível bis in idem, no caso, né? Mas ninguém pode, sem ter um julgamento anterior, ninguém pode afirmar nada que houve ou não. Tá pois certo? a questão seria essa, só depois do julgamento, né, então poderia só consignar, né, em ata ou... Podemos considerar já registrado essa questão, tá certo? Mas no processo de amanhã, tá certo? Certo, pois então não vou nem olhar, vou deixar amanhã, a gente traz essa discussão. Que a gente suscita, que essa Câmara poderá suscitar essa questão, que também existe um auto versando sobre a mesma matéria. Doutora Lourdes, doutora Tereza, depois eu volto para ouvir alguma consideração da senhora, tá certo? Doutora Luz, doutor Wanda, depois a doutora Luz também quer auxiliar aqui. Senhor presidente, por favor, Sim. Interrompendo, só para avisar a doutora Eliane que eu mandei o material para ela, tá no celular, mandei uma foto, tá certo? Obrigada. Pronto, tá. Obrigado, Lucinha. Pronto. Doutora Lúcia, com a palavra. Pois não, presidente. Na verdade, ressaltando o que o conselheiro, doutor Henrique, expôs, de fato, quando foi proferida a decisão de primeira instância, não houve enfrentamento do mérito, é o que a gente verifica e que foi alegado, inclusive, pelo recorrente, ainda por ocasião do seu recurso. E constatado, de fato, a inobservância a essas informações, isso a gente constata, como já foi ressaltado pela doutora Ana Tereza e pelo próprio doutor Henrique, que essa discriminação das operações, ela não foi feita. E eu ia ressaltar, foi uma coincidência, ressaltar essa questão com relação aos mesmos períodos, né, em que a gente tem, nos processos de amanhã, uma metodologia muito, a meu ver, considero bem mais exata, de apuração da movimentação desse estoque, que possivelmente abrange essas operações. Mas, como já houve decisão, era apenas ressaltando o que eu ia manifestar. Obrigada. Obrigado, doutora Luz. Doutor Wander, com a palavra. Senhor presidente, apenas complementando ao que já foi discorrido pelos novos colegas, eu vejo que realmente não há nenhum prejuízo desse retorno do processo para que seja juntado aos autos essas informações adicionais, até porque o motivo da infração, analisando, né, os elementos do auto, né, e do ato administrativo, o motivo já está exposto, né, no auto de infração. Então, isso apenas seria um complemento e um fundamento para o motivo já exposto pelo agente fiscal. O que não poderia ocorrer, naturalmente, com a juntada de elementos adicionais, se modificar o motivo. Mas creio que não será esse o caso, é apenas para fundamentar o mesmo motivo, não haveria nenhum prejuízo do ponto de vista formal. Então, realmente, eu me inclino, já até antecipando aqui, para que esse retorno seja realmente efetivado, para que isso seja juntado aos autos e a parte possa se manifestar acerca dessas informações. Quanto ao julgamento da primeira instância, também concordo com os demais colegas, creio que realmente questões de mérito não foram enfrentadas e que devam ser no próximo julgamento. Em relação aos processos de amanhã, também acho que não há nenhum óbice ao que o senhor presidente propôs, apenas uma atenção que eu analisando aqui preliminarmente, perfunctoriamente, eu creio que os autos de amanhã, as omissões são bem menores do que as de hoje. É isso que eu não consegui ainda entender. Em tese, como há essa diferença da TEF, né, era para as infrações de amanhã serem pelo menos o mesmo valor.
A doutora Elineide que levantou essa questão, a doutora Elineide que levantou pela primeira vez essa questão, eu não sei se ela analisou esse aspecto, mas eu estou até aqui com um auto, e, salvo engano, realmente as omissões de amanhã do SLE são menores do que as de hoje. Se algum outro conselheiro também tiver analisado essa questão e puder esclarecer, seria interessante. É isso, senhor presidente. Presidente, só fazendo um adendo aqui à informação do Dr. Wanda, realmente os autos de amanhã são inferiores, né? Os valores de omissão de venda, né? Tanto 2014 e 2015 são bem menores do que esse auto, a diferença do débito que está sendo cobrado. Isso até corrobora um pouco com o argumento dele, né? Que na realidade a empresa que recebeu o valor não foi a empresa que recebeu a mercadoria que emitiu a nota fiscal, né? Deve ter sido por conta disso que não tem essa diferença tão grande quando você faz o cotejo das próprias das operações da própria empresa, né? Da filial, né? Porque ela nem recebeu o produto, como também não vendeu. Essa movimentação deve efetivamente ter ocorrido pela central de distribuição, né? Por isso que justifica essa omissão ser menor. Mas, como a doutora Elineide bem falou, um auto está contido no outro, né? Então, eu acho que era só sinalizar isso, né? E, dependendo da nossa decisão aqui, toca esse processo independente aí, como o doutor Franzé bem colocou. Obrigado, doutor Henrique. Doutora Lourdes? Sem áudio. Desculpa, é porque eu achei que eu ia falar depois da doutora Ana Tereza. O que eu ia ressaltar, presidente, é exatamente isso, doutor Wander. É uma presunção, né? No caso desses nossos, do processo que eu estou relatando e o do doutor Henrique. Mas como não houve movimentação de mercadoria, porque, de fato, eles não receberam, não ingressou no estabelecimento nenhuma mercadoria. Então, no levantamento quantitativo, isso é constatado numa dimensão muito menor. E foi exatamente o que o doutor Henrique destacou. Assim que o senhor falou, eu levantei a mãozinha, mas era isso que eu ia explicar, o porquê de se tratar de montantes tão diversos, né? A movimentação de mercadoria toda se deu em outra filial, e não na filial fiscalizada e autuada. Obrigada, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Só esclarecendo que essa providência, depois eu vou devolver para a doutora Ana Tereza, providência sugerida pela doutora Ana Tereza é para anexar a essa planilha da época, não é para fazer uma nova planilha, não, que se não tiver, pode até levar a nulidade, tem que ter, preexistente, existente a época da autoria fiscal, não é para ele fazer uma planilha agora nova, discriminando, não, é para ter feito na época e ter disponibilizado na época. Se não existir, e pode levar a uma possível nulidade do processo, no meu entendimento. Doutora Ana Tereza, com a palavra. Bom dia, pessoal, os senhores conselheiros, senhor presidente. Bom, senhores, o que eu queria falar é justamente o que me deu, assim, um questionamento, porque temos que entender que essa infração de agora são um confronto de valores. Você não tem a identificação das mercadorias. Já o SLE, não. É a movimentação identificada de um produto. Por isso que eu achei, assim, um pouco complicado você inserir vamos dizer, no SLE ou na diferença de cartão de crédito, um englobar o outro. Senhores, no meu entendimento, eu acho que isso... Como é que você vai englobar uma diferença no outro se você não tem nem a identificação do produto? Você não tem, o SLE é que tem. Então, eu entendo que se o contribuinte, como eu disse, levou a dar saída de mercadoria sem notas, ainda vai ser beneficiado com essa junção de valores? Me perdoe. Não, eu acho que está fugindo um pouco a regra do levantamento fiscal, no meu entendimento, né? Não é? Agora, outro detalhe que eu acho interessante, com relação à saída de outra...
Tudo, isso é totalmente previsto na legislação, que o contribuinte ele pode se valer da saída de... Não tem aqui, tem no outra filial, isso aí não é problema. A legislação prevê isso. O que não pode é o contribuinte autuado se valer, vamos dizer, de uma saída de mercadoria de outra filial. Olha, eu não dei sair daqui e recebi o dinheiro, mas isso não existe, não tem previsão legal para isso. Então, ele tem que fazer as coisas de acordo com a norma. E o que é que a norma diz? Já que você está recebendo o dinheiro, traga, isso aqui eu estou falando, a norma não diz assim, né? Eu estou falando bem a minha forma de falar. Então, traga essa mercadoria para cá para dar saída. Não existe eu recebo dinheiro e dá saída do outro lado. Isso não existe. E se existe também um depósito fechado da própria empresa, também existe previsão para esse tipo de movimento. E também temos que observar o princípio da autonomia dos estabelecimentos, no artigo 19, é muito claro nisso. No artigo 19 do nosso decreto, ele diz muito claro, a autonomia fiscal contábil. Isso significa o quê? Que o contribuinte não pode usar esse tipo de ativo. Se não assim, o coitado do fisco não tinha nem como controlar esse tipo de movimento. Vai acabar dando zero os contribuintes. Então, me perdoe, eu digo assim, porque esse meu entendimento de um auto de SLE absorve o outro de cartão de crédito que não tem nem a identificação dos produtos, na minha opinião, isso aí não tem, eu acho que não tem previsão para isso. Eu não entendi. Que ele demonstre que vendeu com nota, que aquele, vamos dizer, que aquele fogão que saiu do cartão de crédito sem nota, aí, se ele comprovar, pode ser até contabilmente, vamos dizer assim, se ele comprovar, que eu acho também nem existe, já que não tem uma vinculação de nota fiscal, mas se ele provar, então tudo bem, pode ser reduzido no SLE. Mas o SLE, absorver valores sem ter uma identificação do produto, no meu entendimento, isso não tem previsão legal para isso. Bom, senhores, é só isso que eu tenho a dizer. Bom dia. Obrigado, doutora Tereza. A doutora Andrea colocou essa questão, amanhã a gente vai tratar desse assunto. Hoje a gente vai tratar se devolve o processo ou não. Amanhã a gente entra no mérito se um absorve ou outro não. Vamos centrar o foco deste processo, que é essa absorção. Só para a atenção dos senhores, todo mundo conhece a empresa autuada, Magazine Luiza, né? E esses geralmente são produtos eletroeletrônicos que tem que ter a nota fiscal para ter garantia. A probabilidade de se comprar, de se vender e sair sem nota, acho mínima. Senão a empresa perdia controle de tudo, né? Ela que seria mais lesada. Mas claro que aqui pode sair alguma coisa pequena que não tem a garantia que saia, mas um fogão, uma geladeira, uma TV, uma coisa desse tipo, quase tudo tem garantia, né? E a garantia vai estar materializada nessa nota fiscal. Mas aqui é uma discussão depois no outro momento. Devolver a palavra para o doutor Wander. Senhor presidente, porque eu fui atento também em escutar suas considerações, acho que não sei se um pouco levada em relação ao meu comentário, e realmente, quando eu falei do aspecto do motivo do auto, foi exatamente no que o senhor complementou. Ele tem que trazer aos autos fundamentos e anexar documentos que foram produzidos à época da infração para justificar, para fundamentar o motivo que ele utilizou para a infração. E em relação a esse comentário do senhor em relação às notas fiscais, em relação à garantia, isso tudo vem a corroborar, até também com o que o doutor Henrique falou, em relação aos processos de amanhã, isso tudo vem a corroborar realmente a operação que ele próprio alega, né, o autuado próprio alega que faz, né, em relação às lojas, perdão, em relação às lojas e ao centro de distribuição. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Senhores, acho que todo mundo conhece a matéria. Hoje a questão, se gravidem se retorna ou não para a primeira instância. Eu vou colocar em votação esse tema, tá certo? Todos estão aptos a votar? Então, eu vou começar o voto do Henrique, os demais, aí eu vou colher o voto de cada um dos relatores e sigo a ordem de votação, tá certo? Doutor Henrique, como vota? Determina o retorno ou processo para dar o julgamento?
Presidente, eu recebo o recurso, né, dou conhecimento ao recurso ordinário, né, no sentido de acatar o parecer da assessoria processual tributária, para que o processo retorne à Secretaria-Geral, né, para que seja anexado essa planilha, né, esse relatório das administradoras de cartão de crédito, seja por meio do laboratório fiscal ou das próprias administradoras, dentro daquela norma, tá na norma de execução número, se não me engano, 3 de 2011, e que seja, após isso, dado prazo para o contribuinte para apresentar suas defesas e feito um novo julgamento. Obrigado, doutor Henrique. Doutora Lourdes, como vota? Presidente, voto nos mesmos moldes do conselheiro doutor Henrique, conhecendo do recurso, para que o processo seja devolvido, para que seja acostado, aliás, o relatório produzido à época, sob pena de nulidade, e, uma vez acostado o relatório, seja novamente encaminhado para julgamento de primeira instância. Obrigado, doutora Luz. Doutor Wander. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutora Eliane Resplande. Senhor presidente, visando assegurar os princípios, né, legalmente constitucionais, contraditório e ampla defesa, e pela falta dessa planilha mais precisa, né, porque aqui a gente vê o cálculo, mas a gente não tem essa certeza exata. Eu acho pertinente o retorno dos autos à secretaria e, posteriormente, ao julgamento monocrático. Como voto, de acordo com o conselheiro originário, relator, doutor Henrique. Obrigado, doutora Eliane. Seguindo a ordem, doutora Elineide, como vota? Com os relatores. E doutor Marcos? Com os relatores, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, determina o retorno do processo a novo julgamento, antes, porém, ser intimada a parte para apresentar as planilhas elaboradas à época da autoria fiscal. A parte não, presidente, ser intimado o autuante. O autuante, para apresentar a planilha elaborada da ação fiscal, sob pena de nulidade, se não fazendo. E reabrir prazo para o contribuinte se manifestar. Esta decisão para estes 4 primeiros processos. Presidente. Sim, Silvana. Eu tenho que dizer que é anular a decisão singular, né? Anula. Tá? Sem decisão singular. Certo. Anula a decisão e retorna. E reabre prazo para impugnação ou pagamento. Isso, exatamente. Certo. Vamos avançar no último processo? Os senhores querem 10 minutos de intervalo? Intervalo, né? 10 minutos? Por mim, pode avançar. Por mim, pode avançar também, para a gente concluir mais cedo. Também sou a favor. Então, vamos avançar aqui, então, no processo. Então, vou anunciar o processo de recurso 14030-2018, aí 2018-09562. Recorrente Magazine Luiza S.A., recorrido Seju. Relator doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. Está conosco fazer representando a PGE, a doutora Ana Tereza Nunes de Macedo Martins Cavalcante. Inicialmente, renovar o bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, doutora Ana Tereza. Bom dia, conselheiros. Silvana. O presente auto foi lavrado por deixar de emitir, nas hipóteses previstas na legislação, ou ainda extraviar, omitir, bem como emitir de forma ilegível o documento fiscal de controle, dificultando a identificação de seus registros na forma e prazos regulamentares. Após a análise dos dados da escrituração fiscal eletrônica, transmitida pela empresa nos anos de 2014 e 2015, verificou-se que o contribuinte declarou parte das reduções emitidas no período pelos SEFs ativos. Então, o contribuinte foi intimado a apresentar os arquivos MF, MFD, TDM, RZ e SF dos caixas 1, 2 e do 10 ao 27, ativos no período da fiscalização. Decorrido o prazo legal previsto no termo de início,
não houve nenhuma manifestação formal. Assim, o contribuinte foi novamente intimado a entregar o arquivo TDM, em especial os registros E1 ao E21, do layout AutoCOTEP 1704, dos SEFs listados no anexo do termo de intimação e ativos no período da fiscalização. Em seguida, o contribuinte formalizou uma resposta e apresentou o arquivo TDM dos SEFs dos caixas 10 e 11. Após a análise realizada na documentação enviada pela empresa, constatou-se que o contribuinte deixou de emitir e apresentar ao fisco as edições Z de 13 SEFs, e o mesmo deveria emitir de cada SEF 355 vezes para cada exercício do período de fiscalização, devido aos feriados dos períodos. No total, não foram emitidas ou apresentadas ao fisco 9.230 reduções Z e 312 documentos fiscais de controle. Segundo o agente fiscal, tal conduta infringiu o artigo 399, parágrafo 1, e artigo 402, parágrafo 1º do decreto 24.569 de 97, o que gerou a aplicação da pena prevista no artigo 1237-A da Lei 12.670 de 96, alterada pela Lei 16.258 de 2017. Onde é anexado o cálculo da multa, certo? Que dá um total dos dois períodos de R$ 156.166,75, onde foi cientificado o lançamento, a recorrente apresentou o tempestivo de impugnação do auto de infração, arguindo preliminar de nulidade, uma vez que houve indevido enquadramento da infração. Alega que o artigo 399 e o 402 foram revogados pelo artigo 83 do decreto 29.907 de 2009 e apresenta farta jurisprudência sobre o assunto. A julgadora de primeira instância decidiu pela procedência da acusação fiscal, onde destacou alguns tópicos. Constata a regularidade formal da ação fiscal, certificando que não prospera o argumento apresentado pela defendente para fundamentar sua alegação de nulidade do feito fiscal. Esclarece ainda que o autuante apenas sugere os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada ao fato, ficando a cargo do julgador enquadrado adequadamente, conforme o artigo 142 do CTN. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou nos termos de nossa legislação processual tempestivo recurso ordinário alegando das ações de reforma da decisão recorrida, da nulidade do auto de infração por fundamentação inadequada, qualquer lançamento tributário decorrente de infração à legislação deve especificar a conduta típica do contribuinte e os dispositivos específicos tidos como infringidos pelo fisco. Colaciona as decisões do CONAT e, por fim, requer a nulidade do auto de infração ante a sua fundamentação deficiente, consubstanciada na remissão a dispositivos revogados ao tempo da conduta tida como infratora. A assessoria processual tributária, em seu parecer, rebate os argumentos do recurso ordinário de forma detalhada, negando-lhe provimento para que seja mantida a decisão singular de procedência do auto de infração, onde eu deixo a doutora Ana Tereza detalhar melhor sobre o parecer. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, a doutora Ana Tereza Macedo. Bom dia, senhores. Observa-se que a acusação, ela trata de deixar de emitir, omitir ou não apresentar os documentos fiscais de controle de redução Z e leitura de memória fiscal do exercício 2014 e 2015. Os questionamentos da recorrente foi no sentido que requereu a nulidade da decisão singular por falta de fundamentação. Eu, analisando o julgamento, eu entendo que o julgador, ele pontuou todos os questionamentos da empresa em relação à obrigatoriedade de ter esses documentos de controle, de guardar para serem apresentados ao fisco, né? Então, eu não entendi em nada a nulidade sugerida pela recorrente, né? E com relação a dizer que a divergência da aplicação do dispositivo infringido e a sua pena já é
manso e pacífico, inclusive nas doutrinas de que o juiz da causa ele pode modificar para adequar a obrigatoriedade, ao dispositivo, a infração, a conduta do contribuinte. Por essa razão, já é reiteradas vezes, já é pacificado neste órgão, que realmente não é causa de nulidade o fato de se modificar o dispositivo infringido, então, e a sua penalidade. O que se tem que se ater é justamente a redação, é o conteúdo, é o mérito, se realmente está condizente com o que está sendo autuado ao contribuinte. Bom, com relação ao mérito, né, como bem disse o conselheiro Marcos, né, o contribuinte ele foi intimado justamente a comprovar a falta de redução Z, né? Ele apresentou algumas, né, e dos caixas do 10 ao 20 ele não apresentou nem memórias fiscais e redução Z dos ECF dele, que ele tinha a obrigatoriedade de entregar. Então, eu entendo que a acusação não merece questionamento em relação a isso. E, justamente, a mudança de dispositivo se dá justamente porque foi revogado esses artigos, a qual o autuante se amparou, e agora quem estava, nessa época, que, por sinal, já foi até revogado também, é o decreto 29.907 de 2009, é o que estava agora disciplinando as empresas que trabalham, que são obrigadas a ter ECF e esses aplicativos de informática, que é Hardware, uma coisa assim. Por essa razão, né, ele teve uma forma de se manifestar, então o autuante detalhou bem cristalinamente o ilícito, que não foi entregue a redução Z à memória fiscal, as folhas 7, né? Então, eu sugeri que fosse procedente a acusação. Senhores, é só isso que eu tenho a falar com relação a isso. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Tereza. O processo está em discussão, senhores conselheiros. Sem discussão? Todo entendeu, né? Que, no caso, ele não apresentou as reduções Z, nem leitura memória fiscal do período 2014 a 2015. Né? Então, vou colocar em votação. Com essa preliminar de nulidade suscitado pela parte como voto do Marcos? Presidente, eu afasto por entender que o auto está bem fundamentado. Do Marcos, doutora Lourdes. Presidente, afasta as preliminares. Doutor Henrique. Presidente, acompanha o relator. Doutora Elineide. Com o relator. Doutora Eliane. Doutor Wander. Acompanha o relator, senhor presidente. E, no mérito, como vota, doutor Marcos? Presidente, eu conheço do recurso ordinário para negar por provimento, conforme o parecer da assessoria processual tributária e doutora Ana Tereza, para decidir confirmar a decisão singular. Doutora Lourdes. Com o relator, presidente. Doutor Henrique. Com o relator, presidente. Doutora Elineide. Com o relator. Doutora Eliane. Com o relator, senhor presidente. Doutor Wander. Acompanha o relator, presidente. Então, a segunda Câmara conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória à primeira instância dos termos do realmente singular e em consonância com o parecer da assessoria processual tributária, aqui representada por Ana Tereza. Esta decisão para este processo. Senhores, já percorremos toda a pauta de hoje, estamos abertos para assuntos gerais. Senhor presidente, eu posso me ausentar? Sim, Tereza. Muito obrigado, doutora Tereza, pela participação. A doutora Gratão queria que venha amanhã, mas qualquer coisa a senhora fica atenta que a gente vai ser chamada, tá certo? Estou sempre pronta, senhor presidente. Muito obrigado. Participar dessas sessões, para mim, é sempre um aprendizado, porque eu vejo vários colegas
da Fazenda e também os classistas, os questionamentos bastante fundamentados, bastante... Então, eu gostaria sempre, para mim, muito bom participar, porque assim vai requerer de mim mais estudo. Só isso. Obrigada por todos. Obrigado, Tereza. Gostaria de agradecer também a doutora Eliane, vem amanhã ou termina hoje o período? Termina hoje. Termina hoje. Tá certo. Doutora obrigado pela atenção, dedicação esse período à nossa Câmara. Você sempre é bem-vinda, muito querida aqui por todos nós. Prazer. Sempre uma grande alegria estar com vocês e aprendizado também. Acho que a doutora ainda tem férias esse ano, viu? Você ainda vai vir. Senhores, então, obrigado, tenham um bom dia. Então, até amanhã. Amanhã vamos continuar os processos da Magazine Luiza. Também são 4 processos com matérias distintas. Então, amanhã vamos dar esse processo, tá certo? Bom dia. Bom dia. Lucinha, até mais tarde. Nossa